pessoal, aqui eu vou estar explicando para vocês a diferença, tá? Deixar aqui no meu canal do YouTube, caso alguém tenha curiosidade, eu mando o link para poder estar entendendo melhor. Então, vamos aqui fazendo o teste e eu vou estar falando para vocês verem no decorrer do vídeo. Aí no final acho que vai dar tempo. Aqui eu não vou estar testando o processador, eu vou estar testando a velocidade do SSD. Lembrando que aqui a gente tem um Core i5 sexta geração e aqui um Core i7 quarta geração. As duas máquinas estão com SSD, mas eu não vou estar testando o processador, e sim explicando para vocês e testando a velocidade de um SSD. Então, para vocês poderem entender, antigamente, já vou falar assim, né, era um HD SATA, que é chamado. SATA é esse conector aqui, ó, que é chamado SATA. A porta do SATA dos notebook, tá? Chegava no máximo ali a 600 megabytes por segundo de transferência. Isso era muito? Para o HD era muito, já que o HD dificilmente chegava a 100, era muito difícil. O HD dava na faixa de 50, 60, 70, depende, tá? Então nunca chegava a 100, então uma porta com a velocidade de 600 estava ótimo, correto? Quando fizeram o SSD, que na verdade é assim, ó, resolveram adaptar para tá trocando as máquinas antigas e colocando. Então adaptaram um conector SATA também, para ser compatível com qualquer máquina que tivesse HD de disco. Porém, qual que era o empecilho? Tinha que respeitar a velocidade do SATA, da porta SATA, que chegava ali no máximo até 600, tá? Falam 500, 600, depende, tem algumas máquinas que dá 600. Então qualquer SSD que for SATA, ele vai chegar numa velocidade no máximo ali de 600, correto? Por causa que tem que respeitar a porta, a velocidade limite da porta. Porém, o SSD, a velocidade dele, chegando ali, vamos dizer assim, a 600, chega a ser 10 vezes mais rápido que um HD de disco. Só que de fato, o SSD, a velocidade dele não é essa. Os primeiros SSD, ele chegava ali na faixa de 3.000 megabytes por segundo. Então, mesmo que você faça um chip aqui com a velocidade, vamos dizer assim, de 3.000, você não vai conseguir atender essa velocidade, porque tem o limite da porta ali de 500, 600. Tá bom, tá ótimo, sendo 10 vezes mais rápido que um HD, tá bom. Só que as portas novas, os conectores novos de SSD, tá, são chamados de M2, não os novos, né? Sempre foi M2. Aqui na porta M2 você já tem um limite, tá? Que o SSD ele já não consegue atingir. Hoje já estão fazendo portas aí com limite aí, acho que de 12.000, acho que está na faixa de 8.000. Tantos os SSD dos PlayStation, é tudo, se eu não me engano, acho que 6.000 mais ou menos. Tá correto a informação? Então, se eu tiver errado, é só pesquisar aí na internet. Então, agora eu vou estar mostrando ali o que dá de diferença quando um computador ele tem um conector M2. Você coloca um SSD M2 ali. A máquina vai estar na descrição que é SSD? Vai. Do mesmo jeito vai estar escrito ali que é um SSD. Só que se tiver escrito M2, entenda que o M2 ele já vai ser basicamente aí umas 5 vezes mais rápido que esse, sendo que esse daqui ele já é 10 vezes mais rápido que esse. Então 10 vezes 5, então você já multiplica, você vai ver aqui, eu vou estar até mostrando no vídeo a diferença que dá quando tem um M2 no computador. Então vamos lá na tela de teste, aqui ainda está fazendo os testes, tá? Leitura é mais rápido, porque o SSD, tanto o HD, ele só vai fazer a leitura. A gravação é mais lenta, porque tem que gravar os dados. Então é diferente a velocidade. Mas olha isso. Aqui ó, a gente tem uma leitura de 2.935 megabytes, sendo que aqui é um M2. E aqui ó, a gente tem um SSD SATA que tá chegando ali na leitura de 450, que nem eu disse ali para vocês. É muito, eu não vou colocar um HD aqui para não passar vergonha, porque um HD aqui de disco é dar na faixa de 50, 60, mais ou menos no máximo. Então aqui é o comparativo, o vídeo aqui é para estar diferenciando o M2 do SATA, o do SSD. Então você vê que ali ó,
3.000 para 450, então o M2 ele já deu ali quase 6 vezes, ou mais, né? 6 vezes mais que o próprio SSD SATA. Vamos ver na escrita, como eu falei, a escrita é mais lenta, claro, tem que escrever, não só ler, então é a mesma coisa, você escrever no papel um tempo, para você ler é bem mais rápido. Então na escrita aqui ele já dá 1100 de teste, de velocidade, 1100. Já aqui, ó, na escrita já cai para 254. Então mesmo aqui você já tem quase que 6 vezes, 5, quase 6 vezes mais também. Então a proporção aqui, para vocês poderem entender, SSD não é tudo igual. Não é tudo igual. Então SSD que for o conector SATA, que são as máquinas abaixo aí, normalmente de 2016, ele vai ter uma velocidade que ele vai ter que respeitar ali, que é de 600, 500 da porta SATA. Já quando tem o conector M2, se você põe um SSD M2, aí depende da porta, tem M2 de velocidade, vamos dizer assim, 1, 2, 3, já tem M2 aí de desktop que já estão lançando, acho que já está na velocidade de 8, mais ou menos, já estão querendo fazer de 12. Então imagina o quanto surreal é. Então se você tem aqui, ó, a mesma máquina, as duas com SSD, uma máquina com SSD M2 ainda chega a ser 5, 6 vezes mais rápida que um SSD SATA. Aqui é só para estar guardando o vídeo, para estar passando informação para os clientes, como eu faço no meu canal, tá? Máquinas com conectores M2 é muito raro ter, mas começou a aparecer em notebook a partir de 2015. Eu já peguei já máquina assim. Hoje em dia é um padrão. As máquinas novas, basicamente quase todas já têm o conector M2. Mas olha a diferença que dá aqui. O vídeo é para estar focado na diferença que você tem num SSD M2 de velocidade e um SSD SATA. A velocidade é surreal, né? Se aqui muita gente já fica super feliz, ali então eu acho que não precisa nem falar como que a pessoa vai ficar.